Graças a Deus, irmãos. Primeiramente eu quero agradecer ao pastor da igreja, aos presbíteros que gentilmente convidaram. Fico feliz sempre que sou chamado para estar presente com os irmãos da Igreja Reformada. Acompanho o trabalho dos irmãos há um bom tempo. Estava comentando com o pastor que alguns dos pastores da Igreja Reformada foram meus contemporâneos no SPN, quando o curso ainda era compartilhado. Alguns deles estudaram comigo, o pastor Tiago, o pastor Adriano, foi meu colega de turma na época, e por conta disso nós tivemos sempre um bom relacionamento, sempre andamos muito juntos, e eu louvo a Deus pela vida da Igreja Reformada, que tem de forma tão zelosa pregado o Evangelho, cooperado conosco na proclamação da mensagem do Evangelho aqui no nosso país. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. O desafio aqui, além de desenvolver o tema, é tentar chegar no tempo certo, fazer em 50 minutos, então será uma maratona para a gente vai tentar. 1 Pedro, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo de 1 a 7. Diz assim o texto bíblico: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, meu Deus. Te louvamos, meu Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de servirmos ao Senhor, de nos reunirmos com o Teu povo e, abrindo a Tua palavra, buscarmos orientação para as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Senhor, nesse momento, abrindo os nossos olhos no nome de Jesus. Amém. Charles Spurgeon, famoso pregador batista, certa vez ele disse: quando o lar é governado pela palavra de Deus, podemos convidar anjos para se hospedarem conosco e eles se sentirão à vontade. Um poeta americano chamado William Cooper chamou o lar de o único êxtase do paraíso que sobreviveu à queda. A pergunta que a gente faz logo de cara é: Deus, onde é que Spurgeon e Cooper moravam? Porque parece que eles não moravam na terra. Os nossos lares não são necessariamente assim. Os nossos lares passam por dificuldade, passam por problemas. Os nossos lares passam por intrigas, por brigas, por discussões. Os nossos lares passam por rompimentos tão graves e agudos que em alguns casos são irreconciliáveis. Como é uma sucursal? Como é que pode ser uma sucursal do paraíso? Como é que os anjos se sentiriam à vontade morando no nosso lar? Na verdade, o que eles tentam colocar é que o padrão do povo de Deus realmente é diferente do padrão do mundo, de forma que a maneira como o mundo enxerga o lar
é realmente uma maneira difícil de ser sustentada. Mas quando os crentes buscam pelas Escrituras Sagradas a orientação, o nosso lar pode se tornar sim um paraíso, uma sucursal do paraíso, onde os anjos se sentiriam à vontade. O problema, meus irmãos, é que não só os lares lá de fora, mas muitas vezes os nossos lares não são governados pela palavra de Deus. E quando muitos lares não são governados pela palavra de Deus, as consequências, lógico, são trágicas. Não buscar o Senhor, não encontrar no Senhor a orientação para os nossos lares, é encontrar uma regra certa, um modelo certo de fracasso. Todo lar findará num fracasso, mesmo que ele não finde num divórcio. Os filhos não terão o melhor futuro que poderiam ter se o lar for instruído pela palavra de Deus. E é isso que a gente precisa entender, de que existem dois fatores que nos levam a buscar na palavra a orientação para a nossa casa. Se os irmãos abrirem a sua Bíblia e um pouquinho antes, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, você vai ver uma coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele estabelece alguns parâmetros para tratar exatamente da família. O versículo 16, ele começa um argumento que vai culminar no versículo 18. Se você prestar atenção, ele começa: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então notem, não é coloque versículos na cabeça, é que a Bíblia faça morada, e não morada numa proporção pequena. Ela more, ela habita em você ricamente. E como é que a gente faz isso? Um irmão ajudando o outro. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Que você seja cheio de Bíblia e use a Bíblia para ajudar o outro. E um ajudando o outro, assim possam conseguir sabedoria. Ele diz: vocês instruem-se um ao outro em sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos e espirituais. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Viva a sua vida em conformidade com a palavra, servindo ao Jesus e dando graças a Deus. E aí ele entra no versículo 18: esposas, sejam submissas. Então notem, como é que eu consigo vivenciar os versículos de 18 e diante, que tem um paralelo em 1 Pedro? Tendo a palavra de Deus habitando ricamente em nós. Volta mais um pouquinho para Efésios capítulo número 5, e você vai ver que o apóstolo Paulo vai falar sobre uma luta, uma batalha diária. Capítulo 6, ele vai dizer que essa batalha faz com que nós precisemos nos revestir de Cristo, que é a armadura perfeita. Mas se você prestar atenção, antes de falar dessa armadura, ele descreveu famílias, relacionamentos, marido, mulher, versículo 22, pais e filhos, capítulo 6, versículo 1, senhores e escravos, a partir do versículo 5. Mas eu quero que você volte um pouquinho no versículo 18 do capítulo número 5. Olha o que ele diz no capítulo 18, no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contenda. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração. Notou que a lógica é a mesma que ele usou lá em Colossenses, cantando salmos, ajudando um ao outro e vivendo para a glória de Deus, dando graças a Deus. Mas nota, ele embasa aqui dizendo: enchendo-se do Espírito. Esses dois fatores então aqui são importantes: ser cheio do Espírito Santo e ser cheio da Escritura. A Escritura é a ferramenta com a qual o Espírito Santo vai trabalhar. E o Espírito Santo então nos habilita pela sua força a termos a capacidade de implementar. Então a minha força de implementação da palavra está na ação do Espírito Santo. Então, cheio da palavra e cheio do Espírito Santo, a minha vida será para a glória de Deus. Entoarei salmos, cantarei, darei graças ao Senhor. Onde isso se reflete?
no ambiente cultico de domingo à noite. Ele diz, não, isso se reflete em casa, nos relacionamentos. E é isso que eu preciso entender, que a maioria dos problemas pelos quais nós passamos e enfrentamos, estão na verdade atrelados ao pecado que habita em nós. O grande problema nosso é esse. Se o nosso lar não é uma sucursal do paraíso, é porque nós comemos o fruto proibido. E se comemos o fruto proibido, isso tornou os nossos lares muito mais infernais do que qualquer outra coisa. Mas pela ação do Espírito Santo, pela ação da palavra, nós então podemos agora, habilitados pelo Espírito Santo, podemos ser cheios do Espírito Santo, produzirmos um lar que é realmente um pedaço do céu. Somente pela ação do Espírito Santo, o poder do pecado é neutralizado. Pela ação da palavra de Deus, o poder do pecado é anulado. E aí nós, consequentemente, podemos aplicar isso dia a dia. O texto que nós acabamos de ler, ele é interessante pelo seguinte, porque Pedro usa a mesma abordagem de Paulo, mas usa por um motivo diferente, numa lógica diferente. Se você prestar atenção, Paulo em Efésios vai usar a mesma lógica. Ele fala, mulheres sejam submissas, maridos amai as suas esposas. Se você chegar em Colossenses, a mesma ideia, mulheres sejam submissas e maridos amai as suas esposas. Mas o princípio é que em 1 Pedro, se você prestar atenção, ele dá um contexto onde o lar seria muito mais agravado. Porque se é difícil viver uma vida cristã no lar, quando os dois são crentes, imagine o que é viver uma vida cristã no lar, onde um dos membros da família não é crente. E é isso que acontece aqui, que Pedro tenta trabalhar. Então, se é para pegar um lar difícil, a gente pega logo o mais difícil para ver como é que a Bíblia trata. Ele diz que esse lar aqui não é um lar completo. E é muito difícil trabalhar com um lar que é incompleto. Porque o que aconteceu aqui é que um dos cônjuges se converteu e o outro não. E por conta disso, as instruções, por isso mesmo, são muito maiores para as mulheres. Porque o princípio aqui é que se o homem se convertia, ele levava a família toda para a igreja. Mas se a mulher se convertia, ela não arrastava o marido. Era quase impossível para ela arrastar o marido. Então, no geral, ela ficava presa ao marido. A pergunta é como é que se reage numa situação dessa? Como é que podemos buscar um modelo de família cristã, onde dentro de casa eu não tenho um parâmetro adequado, onde o meu marido, a minha mulher não é cristã. Pedro então vai aconselhar esse casal aqui, vai aconselhar essa família, mesmo dividida, mas interessante, ele não usa uma metodologia diferente da de Paulo. Em primeiro lugar, você presta atenção, ele fala muito mais para esposas do que ele fala para maridos. Notaram aí? Há quem diga que ele fale mais para esposas do que para marido aqui, porque é a esposa que teria mais dificuldades na conversão do marido do que o contrário. Ele seria muito mais fácil levar a esposa para a igreja. Mas eu acho que eles têm um segundo motivo para fazer isso. Paulo, se você prestar atenção, usa a mesma lógica. Paulo sempre começa pelas mulheres para depois chegar no marido. E também fala muito mais para as mulheres do que fala para os maridos. A questão toda é por que Paulo foca primeiro nas mulheres e depois nos maridos? A minha concepção é que Paulo encontra a porta do pecado no lar. E pela mesma porta por onde o pecado entrou, ele tenta introduzir a cura. Ao passo que Deus fala com Adão lá no Éden, porque Adão é o representante, a problemática aparece a partir da mulher. Então Paulo começa a trabalhar a problemática a partir dela e depois a partir dele. O pecado feminino é de agressão, o pecado masculino é de omissão. E por conta disso, os homens pecam por não fazer nada. As mulheres pecam de forma positiva, fazendo o contrário do que elas deveriam fazer. Então, a gente não pode mudar a metodologia de Paulo e de Pedro. Então, a gente permanece do mesmo jeito. A gente mantém-se, então, falando primeiro pelas mulheres. E uma das regras básicas, um dos modelos básicos para que nós tenhamos uma família cristã autêntica,
tem que começar por uma mulher cheia do Espírito Santo. Nós vimos que não é possível trabalhar um casamento se não for pelas Escrituras, e se não for as Escrituras, não só instruindo as pessoas, mas o Espírito Santo conduzindo e fortalecendo para a aplicação desses princípios. Pedro então chega agora trabalhando conosco esses princípios, mas eu quero que você preste atenção só em algo. Em primeiro lugar, Pedro começa pelo que ela não deveria fazer. Se você prestar atenção, ele não chega de cara dizendo, ok, largue o seu marido. Se ele azucrina o seu juízo, se ele não é crente, larga esse macho e vai viver a sua vida, porque ninguém merece viver debaixo do mesmo teto de alguém assim. A Bíblia nunca coloca divórcio como opção cristã. Então, necessariamente, divórcio não é uma palavra do nosso vocabulário. Ela não está em voga para nós. Ela pode estar em voga para os outros, para nós jamais. Eu gosto de uma palestra que uma vez eu assisti entre D.A. Carson, John Piper, e eles discutindo sobre casamento, e Piper saiu por uma que eu gostei demais. Ele disse, olha, eu conheci um casal que já tinha mais de 60 anos de casado. Aí perguntaram para o senhor, dizendo, me diz uma coisa, esse tempo todo de casado, você nunca pensou em se divorciar? Ele disse, não, divórcio nunca, em assassinato algumas vezes, mas divórcio eu nunca pensei. É essa a ideia, realmente. Às vezes dá vontade de esganar, mas separar a gente não pensa nisso não. O princípio bíblico aqui não se separa, não está em nossas mãos a separação. É tanto que Paulo diz também a mesma coisa. Se a parte não crente quiser se separar, aí ele te abandona. Mas você não será o proponente disso. Você não será o iniciador de um processo de divórcio. Além disso, o texto também não nos ensina a ficar azucrinando o juízo do camarada 24 horas por dia. Coloca na rádio evangélica o dia todinho para fazer zoado para ele. Ele já entra, você já recita um versículo antes dele entrar. Assim que ele passar, você começa a recitar uma ladainha para você ver se esses caras se convertem. O texto também não diz isso. O texto não apresenta uma esposa pregadora tentando converter o seu marido o dia todinho pregando para ele. Mas é impressionante que o modelo que ele escolhe aqui é bem diferente. Não é de uma insistência para que ele mude de religião. Não é de uma insistência para que ele seja transformado pela pregação dela, pelas palavras dela. Pelo contrário, a atitude que ele requer aqui de uma boa esposa é uma atitude submissa. Pastor, mas eu sei que Paulo disse que as mulheres devem ser submissas ao marido. Eu sei que ele disse isso 2 vezes. Mas em que sentido pode funcionar o negócio aqui? Porque se meu marido não me trata bem, porque ele não é crente, meu marido é agressivo, ele não necessariamente me bate, mas ele fala só palavrão dentro de casa, ele não é crente. Como eu lido com isso? O princípio aqui é que não interessa como o outro é. O princípio do mandamento divino é que ele manda nós sermos, sem esperar que o outro seja. Então, não existe uma condicional para que você seja submissa ao seu marido. Você é submisso ao seu marido por causa de um padrão divino do que seja um casamento. Eu sei que quando a gente olha para o texto de Efésios, nós começamos a pensar que o apóstolo Paulo está dizendo que o relacionamento de Deus com a sua igreja se baseia no casamento. Mas eu gostaria de te dizer que é exatamente o oposto, que é o nosso casamento que se baseia no relacionamento de Cristo com a sua igreja. É o dele que é o parâmetro, é o dele que é perfeito, é o meu que é uma imitação. Eu imito a Cristo, eu imito a maneira como ele se relaciona com a sua igreja. De forma que, quando as mulheres são insubmissas, o pecado que elas cometem é contra a própria obra de Jesus Cristo.
elas estão se estabelecendo como alguém que é superior a Cristo, porque não reconhecem no relacionamento de Cristo com a sua igreja um relacionamento adequado. Elas acham que a igreja deveria se rebelar contra Cristo, que ela deveria instruir a Cristo, que ela deveria comandar o seu futuro e as suas decisões. Então notem, o nosso ato em casa é um reflexo da nossa teologia, e em muitos momentos a nossa teologia ela é uma ofensa a Deus por causa da nossa prática. Eu preciso entender então agora que o princípio que ele coloca logo no versículo 1 aí, capítulo 3 é: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Eu preciso que vocês entendam aqui, a gente vai falar disso amanhã. Ele não está dizendo que a namorada deve ser submissa ao seu namorado. Enquanto você não for casada, você não deve submissão ao seu namorado. Você deve submissão ao seu pai, que é quem tem comando de voz, de autoridade sobre você. Então seu namorado não manda em nada, a menos que ele queira mandar em você. Vá lá, arranje um emprego, case com você, e aí ele se torna autoridade para alguma coisa. Moças que estão solteiras, vocês estão almejando alguém a quem ser submissas. Seu namorado não tem autoridade sobre você. Mas eu quero que você note aqui uma coisa, diz, ao seu próprio marido. Você deve submissão ao seu marido. Eu sei que ele não é crente, mas notem, ele coloca uma coisa interessante aqui, é que essa submissão, ele é um voluntário despojamento de si mesmo. Qual é o grande problema nosso? É que nós temos dois pecadores juntos na mesma casa, obrigados a viver e dormir juntos todo dia. E aí não tem como dar certo esse negócio, porque são duas pessoas extremamente egoístas, que pensam somente em si. Foi isso que o pecado fez conosco. Ele nos fez pensar tanto em nós, que nem Deus nós queremos pensar. Notem que o que motivou Eva a comer foi: sereis como Deus. Então foi isso que nós herdamos com o pecado. Consequentemente, quando o Senhor convoca as mulheres a serem submissas, Ele está dizendo que ela deve a cada dia tomar a sua cruz e segui-lo. E a maneira como ela tem que fazer isso é crucificando a sua velha carne, o seu velho homem, e tornando-o submisso à vontade de Cristo, que é que ela seja submissa ao seu esposo. Então note, minhas irmãs, que a submissão, na verdade, é um ato voluntário de rebaixamento do meu ego. Não é um rebaixar de autoestima, mas é um rebaixar de uma má autoestima, de um egoísmo. É por isso mesmo que ele chega agora e diz que esse procedimento, esse despojamento, faria com que essa mulher ela fosse uma pregadora, porque ela prega de forma silenciosa. Olha o final do versículo 1. Para que seu marido seja ganho. Ele está falando de conversão aqui. Como é que você ganha o seu marido? Resposta: sem palavra alguma. Mas como se ganha alguém sem palavra alguma? Ele disse: por meio do procedimento da sua esposa. Notem que a sua agressão em tentar consertá-lo, tentar modificá-lo, não produz o efeito que o apóstolo Pedro diz que produziria. Ele diz: a submissão é que produz esse efeito. Lá em casa, eu fui o primeiro convertido da família. E como eu sou sertanejo, quando eu falo em família, vocês geralmente têm até uma família grande. Recifense tem a família menorzinha. Recifense, a família é pai, mãe e filhos. Aqui, o pessoal daqui da Paraíba já tem um pouquinho mais gente, né? Tem pelo menos os tios, as tias ainda é família, né? A sertaneja é primo de primeiro, de segundo, terceiro, quarto grau. Então a gente brincava que quando você chegasse na casa da minha avó, em meia hora de conversa você ia virar parente dela, não tinha para onde correr. Ela ia arranjar alguém que era parente seu, que era parente dela, se a gente é família. Então
quando esse conceito de família se estabelece, eu fui o primeiro crente da família, com 6 anos de idade. Imagina aí o negócio. Não foi fácil. Minha mãe me obrigou com 6 anos de idade. Primeiro eu obriguei a ela a fazer uma roupa de crente. Então eu obriguei ela a fazer uma calça comprida, comprar um sapato social e uma camisa de manga comprida. Problema que era próximo da festa de São Francisco, ela tentou me tirar uma foto comigo dentro da lapinha. Eu me rebelei, botou dentro da lapinha com medo. Aí tentou tirar uma foto minha perto de Nossa Senhora. Aí eu fiquei a mais ou menos 1 metro de distância com cara emburrada. O negócio foi complicado. Mas minha mãe logo um pouco tempo depois se converteu, porque eu ia para a escola dominical, decorava o versículo, decorava a historinha e decorava a música. Quando chegava em casa, ela era obrigada a decorar o versículo, a cantar a historinha, a escutar a historinha e cantar a música. Findou que menos de 1 ano ela se converteu também, mas meu pai não. Meu pai não tinha uma vida tranquila, não. Meu pai deixava aliança em casa antes de sair. Meu pai obrigava minha mãe a passar roupa para ele ir para forró. Passava 2, 3 dias no mundo e a gente nem sabia por onde ele andava. Meu pai não tinha uma vida tranquila. E minha mãe tentou pregar para ele. E a casa virou um inferno. Porque as brigas se tornaram ainda mais frequentes. E ele se tornou muito mais agressivo. E como ela tornou lá um lugar difícil de conviver, tentando pregar para ele passou a conviver mais fora de casa do que dentro. Então as amantes começaram a aparecer com muito mais gosto. Até que um dia um pastor da Assembleia de Deus chegou para ele e disse: pare, você está errada. Não é assim que funciona. Seja uma boa esposa primeiro. E ela ficou quieta. O dia da conversão dele, ele tinha um forró marcado. Ela passou a roupa dele, preparou o jantar dele. Tudo isso para ele deixar a gente ir para um culto na cidade vizinha. Ele deixou a gente ir para o culto porque ele queria ir para o forró. E pela graça de Deus, ele botou a roupa para ir para o forró. E na hora de chegar na estrada, ao invés de pegar para a direita, que era para onde ficava o forró, ele pegou para a esquerda. No dia do meu batismo com minha mãe, ele veio buscar a gente na porta da igreja. Nós saímos de frente já para casa. Ele foi nos acompanhando com a moto até em casa. Quando eu vi meu pai entrando dentro da igreja, eu disse: pronto, mãe, agora a confusão está grande, a gente vai ser arrastado aqui de dentro. Quando ele sentou do meu lado, eu gelei. E ele nunca mais saiu da igreja depois daquele dia. Depois de minha mãe ter feito um jantar para ele e passado a roupa para ele ir para o forró. Eu preciso que as irmãs entendam que o ato de submissão prega muito mais alto do que palavras. O que Pedro chega e diz: abra mão do seu eu, abra mão do seu egoísmo. Você vai viver a sua vida agora de fidelidade ao seu marido, como é fiel ao seu Senhor. Por isso mesmo, veja aí, o que é que ele vai observar em você? O vosso honesto comportamento. A ideia dele aqui de honesto é de casto, ou seja, um exemplo de fidelidade absoluta. Ele vai ver que mesmo ele muitas vezes sendo agressivo e te maltratando, você não deixa de ser fiel e honesta para com ele. Você não muda o seu comportamento porque ele tem um comportamento ruim. Então seu comportamento se torna constrangedor pelo amor que você manifesta a ele. E que ele vai se sentir ofendido quando você não reagir com agressividade, quando ele fala uma palavra dura a você. Pedro diz, ele vai ver o seu honesto comportamento. Além disso, ele vai ver que você é respeitosa. E esse princípio de respeito aqui é fantástico, porque tem a ver com a forma como você vai conviver com essa pessoa. Não se colocando jamais acima dela, mas se colocando sempre ao lado dela para ajudar em tudo. Eu sei que muita gente fica ensinando por ali que a melhor maneira de salvar um casamento é se a mulher começar a se arrumar. Porque afinal de contas ninguém fica animado olhando
mulher com descabelado, com camisa de candidato. Mas do jeito que a campanha está animada, eu acho que dependendo do candidato, o pessoal até se anima. Olha a mulher com a roupa do candidato. Mas a princípio olha como é que elas se comportam aqui. Versículo de número 3. A preocupação delas é muito maior conquistar dentro do que conquistar fora. Ela tem uma atitude sincera de se embelezar por dentro e não se embelezar por fora. Eu quero que você preste atenção numa coisa aqui. Olha aí, versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparato e vestuário. Pastor, significa então que a partir de agora, nada de comprar Avon. Não é, a moda agora não é mais Avon, agora tem o Rinodê. Não é? Agora não, ninguém vai mais pegar aquelas revistas e comprar aquele monte. Não está dizendo necessariamente isso. O que ele está dizendo é o que você mais valoriza. Já parou para pensar o tempo que as mulheres levam se preocupando com beleza física? Uma das características femininas é exatamente o cuidado com detalhes, preocupação com detalhes. Eu fico desesperado ao ver minha esposa às vezes olhando vídeo de maquiagem. Não dava certo para eu ser mulher. Porque eu sento na minha cadeira e em menos de 1 minuto eu cortei as 10 unhas. E já está tudo lindo, está maravilhoso. Olha assim, está bom demais, está perfeito. Elas vão para o salão e tem um fio da sobrancelha que está fora do lugar. Aí ela arranca o fio que está fora, aí vem com um pentinho minúsculo e coloca o resto para dentro. Porque tem que ficar todo mundo na mesma direção. Não é assim? É um negócio impressionante. E riscam tudo com detalhes. Elas praticamente desenham o olho nos mínimos detalhes. E quando a gente acha que já foi o cúmulo de exagero ajeitar a sobrancelha, elas encontram cílios para ajeitar. E tem que ficar arredondado para cima. E se já não tiver muito bom, coloca um postiço, cola um negócio em cima do outro. Dava certo para mim. Elas gastam muito tempo porque elas acham que a única coisa que serve para elas é isso. Epíteto, um filósofo grego, disse uma coisa interessante sobre as mulheres daquela época. Ele disse o seguinte: logo que alcançam 14 anos de idade, os homens chamam as mulheres de damas. E assim, quando elas compreendem que o seu destino não lhes não proporciona outra coisa, senão serem companheiras de cama dos homens, começam a embelezar-se a si mesmas e põem toda a sua esperança nisso. Portanto, vale a pena que nos empenhemos em fazê-las compreender que nenhuma outra coisa as honra mais do que o aparecer modestas e respeitosas a si mesmas. Veja, um filósofo chegou à mesma conclusão de um pescador. Pedro disse: beleza exterior não é tão importante como você pensa. Seu marido vai se acostumar com sua beleza. Ele vai começar a gostar de mulheres gordinhas quando você ficar mais gordinha. Ele vai gostar de mulheres com cabelos cheios quando você tiver os cabelos cheios. Mas quando os cabelos começarem a ficar um pouco mais minguados, ele vai gostar de mulher com cabelo mais pouquinho. Quando você for envelhecendo, ele vai gostar mais de coroa. Ele vai gostar mais de as mulheres mais maduras. E quando você envelhecer, ele vai descobrir que as velhinhas são fantásticas. Porque panela velha é que faz comida boa, lembram? Ele vai se apaixonar por você se você for bela e modesta por dentro. É por isso que ele precisa se apaixonar. É por isso que Pedro diz: quanto tempo você gasta no salão de beleza? Você deveria gastar esse tempo se consagrando ao Senhor. O tempo que você passa durante o dia se preocupando quantos quilos, porque eu nunca conheci uma mulher que não precisasse perder 5 quilos.
Todas elas precisam perder no mínimo 5 quilos. Algumas vão multiplicando em cima dos 5, 10, 15, 20. Mas todas elas precisam perder peso. Quando na verdade elas precisariam perder pecados. Quando na verdade elas deveriam se tornar mais bonitas espiritualmente. E investir muito mais tempo na presença daquele que as embeleza, que é Cristo, do que de um homossexual que penteia os seus cabelos. Pedro diz: seja vocês bonitas pelo interior, versículo 3. Na verdade, naquela época eles tinham muita coisa. Isaías, no capítulo 3, nos dá um exemplo do que elas tinham de ornamentos. Se vocês acham que tem bijuteria hoje, naquela época eles tinham calçados, diademas em formato de luas, correntinhas, bracelete, lantejoula, touca, batidores de cabelos, pendentes, anéis, joias, pendente de nariz. Então veja que pinça já estava na moda. Vestido de gala, manto, brinco, linho fino, véu. E isso só lá. Pra vocês terem uma ideia, entre os romanos, elas pintavam os cabelos. Elas deixavam os cabelos encaracolados. Ora elas pintavam o cabelo de preto, faziam isso até com lama. Ora elas pintavam o cabelo de vermelho. Outros, como não conseguiam pintar muito o cabelo, tinha peruca. Pra vocês terem uma ideia, as mulheres eram tão vaidosas que chegaram a encontrar a peruca em túmulo. Então provavelmente a mulher foi enterrada de peruca, meu velho. Mas ela foi para lá de peruca. Elas usavam perucas loiras, que vinham geralmente importadas da Germânia, que eram das mulheres que tinham o cabelo mais loiro. Importava cabelo para fazer peruca para ela. Elas tinham pentes de marfim, forquilhas de marfim, pendentes de cabelo. A cor púrpura é extremamente cara, mas elas tinham. Para vocês terem uma ideia, meio quilo de lã púrpura era equivalente a $250. E só na Índia, naquele período, nesse período, houve uma importação de 2,5 milhões de dólares só em tecido. As pérolas eram tão cobiçadas, para vocês terem uma ideia, que Júlio César deu para sua esposa, o imperador Júlio César deu para sua esposa uma pérola no valor de $150 mil. Sêneca diz que as mulheres naquela época usavam brincos de pérolas tão grandes que eram verdadeiras fortunas que elas carregavam nas orelhas. Elas recheavam paredes. Para vocês terem uma ideia, Nero tinha um quarto, o quarto dele era pintado com pérolas presas na parede. Calígula deu para sua esposa um vestido que de tão recheado de pérolas, dizem que ela tinha dificuldades em andar. Ele tinha mais de 25 quilos de pérola em cima dela. Valia pelo menos $1 milhão só o vestido. Elas sabiam se vestir. Elas sabiam gastar dinheiro com roupa e com bijuteria. Pedro diz: esquece. Seja o homem interior do coração. Pode ficar bonito. O que é que tem que ser bonito? Você, não como você parece ser. Daí ele diz: unido ao incorruptível traje do espírito manso e tranquilo. E aqui eu acho fantástico. O que é que torna uma mulher bonita, Licena? Ser mansa e ser tranquila. É interessante porque a sociedade nos ensina hoje as mulheres a ser exatamente o contrário. Elas têm que ser aguerridas, fortes, agressivas. Isso é coisa de homem. Ele diz exatamente o oposto, que elas têm que ser mansas, como um gotejar de uma goteira a noite toda. Assim é como morar com uma mulher rixosa e iracunda. E quem disse isso foi um camarada que entendia de mulher, porque só de esposa ele tinha 300 e mais 700 concubinas. Então quem sabia o que era mulher buzinando no ouvido era Salomão. E ele diz: é melhor morar no deserto do que com mulher rixosa e iracunda. Mulher entra em casa, ela já começa com um negocinho, com um programa original chamado moído. Vocês já viram falar? E no Nordeste é. Aí começa a zoada. Ele já entra, cara, mas diz: bom dia, mulher, faltou açúcar. O café já está terminando. O menino quebrou o jarro. Aí já veio o relatório. Você não para em casa, você não sabe o que está faltando. Você, com certeza você passou no supermercado, trouxe pão, mas esqueceu que não tem nada em casa. Você fica o dia todo na rua. Eu que fico com essas pestes aqui dentro de casa, azucrinando meu juízo. E aí começa. Essa lâmpada está aqui, faz 6 meses que está para ser trocada, ainda estamos aqui no escuro.
Tá aqui essa tomada, tá vendo a hora morrer, eletrocutado, porque ninguém ajeitou, estou apontando para a tomada certa. Esse moído, Pedro diz, ajuda não. Espírito manso e tranquilo. Tinha um amigo meu que trabalhava feito um louco, trabalhava muito. E eu cheguei uma vez para ele e disse, meu irmão, você trabalha demais, cara. Por que você trabalha tanto assim? Quer enriquecer? Ele disse, não, eu quero voltar para casa. Simples assim. Ele não queria voltar para casa. A esposa tem que tornar o seu lar um lugar tão fantástico que quando o marido ligar o carro para sair de casa, ele tenha vontade de desligar só para dar uma passadinha lá de novo. Que quando ele chegar no trabalho, ele já esteja angustiado para encontrá-la de novo no final do dia. Que o único lugar do mundo onde ele finalmente descansa é lá. Se a esse não for o lar que ele possui, ele vai fazer de tudo, porque o trânsito de Recife é lindo quando a mulher está com raiva em casa. A gente fica, meu Deus, que tem um congestionamento na próxima esquina, para que eu demore. Dizem que um bêbado uma vez chegou em casa de madrugada, a mulher estava lá, e ela olhou para ele e disse, estou até agora esperando você, e essa é a hora de você chegar. Ele dizia, eu até agora no bar, esperando você dormir para chegar. Às vezes esse bêbado tem razão. E que Pedro nos ensina é, tenha cuidado. Siga o exemplo de Sara. Sara, ao invés de ser agressiva, o texto diz, ela se tornou a mãe das crentes. E como mãe das crentes, ela deu o exemplo de submissão ao seu marido, chamando de Senhor. Como a mãe dos crentes, você aprende em silêncio a proclamar o Evangelho por meio do comportamento. Então submissão feminina é um ato de que eu creio em Deus, é uma demonstração sincera de que eu creio no relacionamento de Deus com a sua igreja, é uma ação sincera de que eu sei de que o meu eu precisa ser destruído, derrubado, porque o meu coração pecaminoso vai sempre tentar ressurgir, mas eu tenho que colocá-lo na cruz e mantê-lo crucificado para a honra e glória de Jesus Cristo. E que quando eu fizer isso, o meu lar será abençoado. Aí os marmanjos dizem amém, e podem encerrar a palestra, mas ainda tem uma partezinha ainda. Os homens também têm que ser cheios do Espírito Santo. Se você chegar no versículo 7, ele tem um igualmente aí também. Lá em cima ele disse, mulheres igualmente submissas. Aqui no versículo 7 ele diz, maridos igualmente, vivei a vida comum do lar. Isso aqui é importante, meus irmãos, porque casamento para o homem, às vezes, é simplesmente um lugar onde eu posso fazer o que eu quero. E casamento não é um lugar onde o seu ego se manifesta. Casamento é um lugar onde você mais serve. Porque a esposa se torna submissa a você, porque ela precisa destronar o eu dela. E você amará a sua esposa, destronando o seu eu também. A Bíblia nos dá um parâmetro. Ele diz que os maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E a maneira de Cristo amar a igreja foi dando a sua vida por ela. É por isso que os homens precisam reaprender o que é ser homens, a masculinidade, para que eles, compreendendo a masculinidade, descubram como é que devem viver a vida comum do lar. Nós aprendemos o que é macheza, nós não aprendemos o que é masculinidade. Macheza é como meu pai fazia. Chegava, ia na cozinha, via se a minha mãe estava lá, voltava para a sala, sentava na cadeira de balanço e gritava, neném, traz um copo d'água para mim. E minha mãe trazia o copo d'água. E assim que ele chegava com o copo d'água, disse, faz um café para mim. Minha mãe fazia o café e trazia o café. E quando terminava de trazer o café, ele disse, agora prepara o almoço. E ela trazia o almoço. E ele comia lá sentado no lugar dele. Depois, meu suco, neném.
Aí a mamãe levava o suco. E quando ele terminava, tirava o cochilo, terminava olhar para ele e dizia: tem um docinho? Tem. Traz um copo d'água também. Terminava o copo d'água e ia embora para a rua. Isso era ótimo. Isso não é ser macho. Isso é ser machista. E a Bíblia não te ensina isso. Amar a esposa é se sacrificar por ela. É por isso que Pedro diz assim: o que é que vocês têm que fazer? Vivam a vida comum do lar. Viver a vida comum do lar é ser sensível aos sentimentos da sua esposa. Se tem uma coisa que o homem não tem paciência, é para sentimentos femininos. A gente nunca sabe lidar direito com vocês, é bem verdade. Porque a gente dá um negócio para vocês e vocês ficam felizes e choram. E a gente não sabe se você está com raiva ou se você gostou daquele negócio. Então a gente espera lá, passivo, sem manifestar nenhuma reação, porque pode ser que a gente tenha uma rebordose. Então a gente fica quieto lá esperando. Porque pode ser que se ela der um abraço, gostou. Mas se ela olhar assim, um negócio de banda chorando, dizer: meu Deus do céu, estraguei tudo, vou ter que pagar um hotel por uma semana para ela ficar lá. Então começa o desespero. Nós temos dificuldade em compreender os sentimentos de vocês. Primeiro, é isso. Segundo, nós não conseguimos mudar de sentimento tão rápido como vocês mudam. As mulheres têm uma habilidade muito grande para lidar com sentimentos. Homem não tem. Homem só lida com um sentimento por vez, e de preferência um por dia. Isso já é o suficiente. Então, se ele está com raiva, é óbvio que ele vai dormir com raiva. Ele fica o dia todinho chateado, lá emburrado. Mulher não. Mulher, ela está discutindo com o marido, ela está cozinhando a comida, discutindo com o marido e está fazendo a lista de feira ao mesmo tempo. Está ela lá. E está brava e xingando ele, pensando no que vai comprar e costurando aqui, balançando o menino. Aí, de repente, ela para aqui, ligou a amiga e ela está brava. Aí diz: oi, querida, quanto tempo, que coisa boa você me ligar, que saudade de tu. Mulher, como é que tá fulana, como é que tá ciclana? Aí você pega e diz aquela aliviada assim: ufa, esqueceu, espera o telefone desligar. Ela volta para o mesmo processo, para o mesmo lugar. E tem um start de briga que mulher tem, que é importante para os homens saberem. Nunca saia de perto quando ela estiver brigando. Porque se você sair de perto, ela vai dizer: eu vou dizer isso, ele vai dizer isso. Eu vou dizer isso, ela vai dizer isso. Se a briga estava ruim quando você saiu, quando você voltar, o negócio está um inferno. Porque ela já brigou com ela mesma, já faz mais de 1 hora. E a confusão já faz quase da polícia já. Então ela vai brigando sozinha. Então os sentimentos dela são sempre aflorados e elas lidam com o sentimento com muita velocidade. A gente não consegue esse negócio não. Aí Pedro chega e diz: se você não quisesse casar com isso, se quisesse casar com igual a você, arranjava um homem para casar. Porque quando ficassem os dois emburrados, ficavam os dois emburrados juntos. Notaram que homossexuais são basicamente egoístas porque eles se amam tanto que querem alguém que seja igual a eles para casar? Mas que Cristo nos ensinou a amar o próximo de forma que nós temos que ter alguém completamente diferente do outro, de nós, para amar? Maridos, amar a esposa não é trazer flores no dia dos namorados. Amar a esposa é ser sensível a ela. Eu fico preocupado quando uma mulher casada diz que tem uma melhor amiga. Ela não tem um marido. Porque ele é quem deveria ser o ouvido dela. Ele é quem deveria estar acessível aos sentimentos dela. Ele é quem deveria estar atento para o que ela passa. Ele deveria estar sensível. Note que uma das maiores reclamações que as mulheres fazem é: você não presta atenção no que eu faço. É óbvio. Você só elogia a comida da sua mãe. A dela você não elogia. Você não se preocupa em elogiar as qualidades que ela possui. Você só destaca os defeitos que ela possui. Você chega em casa com raiva do trabalho e você desconta tudo isso em filhos e esposa. E o que o texto diz é: ame a sua esposa, servindo-a, amparando-a em suas necessidades emocionais, em suas necessidades espirituais e em suas necessidades físicas. Você tem a obrigação de amparar a sua esposa em todos esses sentidos. E é assim que nós amamos. Chegou em casa cansado?
Que belo momento você tem de mostrar como Cristo ama. E de que como Ele entregou a própria vida como servo, como escravo, por causa do outro. Chegou em casa, ela está de TPM, está subindo pelas paredes, matando cachorro a grito, está brava com sua mulher. Que coisa boa você vai poder mostrar para ela como Cristo lida com a sua igreja quando ela está brava. Você vai mostrar para ela de como Cristo não responde quando é agredido. De como Cristo não fica se inflamando em sua honra porque a mulher disse um xingamento para ele. De como Cristo pacientemente vai cuidar dela e ampará-la, mesmo quando ela está lá, uma jararaca no pé de um pote. Pedro diz: seja um dono de casa e não um macho alfa. Por isso mesmo, meus irmãos, você deve ser um cavalheiro. Não vem com essa de feminismo que mulheres são guerreiras. Mulheres só vão para a guerra quando falta homem. Quando todos os homens morrem, é que mulher vai para a guerra. Mulher não foi criada por Deus para ser guerreira. Ela foi criada por Deus para ser princesa. E o seu trabalho como marido é tornar a casa dela um lugar onde você vai servi-la e não o contrário. Por isso, todos os atos de um cavalheiro são para servir. Você abre a porta dela para que ela não machuque as mãos ao abrir a porta. Você abre a porta do carro para que ela não machuque a mão a abrir a porta. Você anda do lado da rua e coloca ela do lado da parede quando estiver andando na rua, porque caso venha algum carro, você a joga na parede e você toma o carro nos peitos e você a protege. Você sempre a mantém por trás, porque se vier alguém agressivo, você ampara em todos os momentos. É por isso que quando se vai entrar na igreja com a esposa, ela vai do lado esquerdo seu. Não é porque ela está do lado do coração, não. É porque o braço da espada tem que estar livre para dar o murro na cara do cara que tentar bulinar na sua esposa. Ele tem que estar livre porque você tem que protegê-la com a sua própria vida. Ser cavalheiro é, antes de tudo, reconhecer as fragilidades da sua esposa. Pedro diz: ela é a parte mais frágil. Quem tem que aguentar o tranco da casa é você, meu filho. Quem tem que aguentar o tranco da casa é você. Não é ela, não. Se sua esposa está extremamente atarefada, ajude-a. O seu papel é diminuir as tarefas dela. Pode ser que ela esteja desorganizada, porque elas às vezes tentam fazer tudo ao mesmo tempo. Você, como homem, Deus te deu a habilidade de você ser mais organizado. Organize as tarefas dela. Diga para ela a sequência em que ela vai fazer as coisas, para que ela não se enrole todinha. Porque ela tem menino para cuidar, ela tem comida para fazer, ela tem um monte de outras coisas para fazer, e ela vai tentar fazer isso tudo ao mesmo tempo, e ela vai enlouquecer. Mas se você der prazos e horários para ela, ela vai ficar muito mais organizada. Sirva a sua esposa no que ela necessita. Seja um cavalheiro. Lembre que, no final das contas, foi dado a você o dever de cuidar de uma serva de Deus. E como você é o sacerdote da sua casa, Deus vai cobrar a você pela vida espiritual dela. Deus vai cobrar a você pela frieza espiritual dela. Minha esposa não quer vir para a igreja, a culpa é dela, não é sua, meu filho. É você que não está amparando-a espiritualmente. E Deus vai cobrar dos maridos a sua vida comum do lar. A tal ponto, isso é tão sério, que olha o final do versículo 7. Eu acho que os maridos deveriam decorar esse versículo. Ele diz assim, no final do versículo ele diz: tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, ou seja, ela é sua irmã em Cristo, para que não se interrompam as vossas orações. Ele está dizendo que a consequência de você ser um mau marido é ter suas orações interrompidas. Nós não sabemos se aqui é parar de orar, ou se é não ter mais as suas orações atendidas. Mas o que eu sei é que você, sendo um mau marido, o reflexo imediato vai ser na sua relação com Deus. A sua relação com Deus vai ser abalada quando você não se torna um bom marido.
Então não é uma questão de você ser submisso, a sua esposa precisa ser submissa a você. Não, meu filho. Deus te chamou para amar megeras e transformar megeras em belíssimas servas de Deus. Foi para isso que o Senhor te chamou. E foi com essa que você casou. Não tem mais opções. É essa mesmo. Com todo o pacote que você comprou, como você comprou com ela. O Senhor te chama agora a cuidar dessa mulher como Cristo cuida da sua igreja. Até tratamento de beleza em Efésios ele faz. Para torná-la limpa, sem rugas e sem mácula. Sabe que coisa? A igreja de Cristo não é bonita hoje. Todo mundo sabe. Mas não se preocupe. Quando ela descer dos céus, ela virá vestida de ouro dos pés da cabeça, muito bem maquiada. O texto diz que foi com o dinheiro do noivo. Ele banca uma igreja bonita. Ele morreu para que ela fique linda. Você faz a mesma coisa. Você trabalha 24 horas por dia para tornar a sua esposa linda. Veja, meus irmãos, que não tem muitos segredos. Não sei se você veio aqui esperando 10 passos seguros e sinceros para você melhorar o seu casamento. A Bíblia te ensinou o óbvio. A Bíblia te ensinou: mortifique o seu pecado, renda-se a Cristo e siga-o. Tome a cada dia a sua cruz e sigam. Mulheres, como fazem isso? Sendo submissas aos maridos, engolindo muito sapo. Uma vez eu cheguei para minha esposa, 1 ano e pouco depois de casado, disse: minha filha, eu sabia disso, mas eu não sabia que era tão sério o negócio. Ela fez o quê? Eu disse: primeiro aprendizado do casamento é ser cara lisa. Porque a gente faz uma desgraceira, a gente briga, e quando termina, você vem jantar comigo. Você está aqui? Como é que foi o seu dia? Todo mundo com raiva. Mas eu não fiz jantar. Vamos jantar fora, escolha o restaurante. O Senhor nos convida a abrirmos mão de quem nós somos. Mulheres, abrindo mão dos seus direitos, servindo ao Senhor em submissão. Maridos, abrindo mão dos seus direitos, amando definitivamente as suas esposas. Que Deus abençoe, meus irmãos.